Caríssimos irmãos e irmãs, o meu encontro com vocês acontece na conclusão do caminho da Quaresma, deste itinerário de preparação para a Páscoa do Senhor. O meu encontro com vocês e o meu encontro com os meus confrades, com o Padre Vicente Lotti, com o Padre Henrico Zardoni, com o Padre Antônio Marcos, que servem vocês, estas comunidades aqui, nesta região, nesta paróquia. É bom, no final do percurso, quando nós estamos concluindo o itinerário quaresmal, domingo próximo já vai ser o Domingo de Ramos, Semana Santa, é bom recordar os passos que nós já fizemos. Nós começamos este caminho de Quaresma, depois da quarta-feira de cinzas, escutando no domingo, primeiro domingo, o Evangelho das Tentações. Assim como Jesus foi tentado, nós sabemos, nós somos tentados também, mas somos chamados a vencer as tentações com Jesus, do modo que Jesus venceu. No segundo domingo, nós subimos com Jesus e os discípulos o monte, e vimos Jesus transfigurado, para dizer que a morte não teria palavra definitiva, a paixão não seria a palavra última na vida de Jesus, e assim também na nossa vida. A glória, a glorificação, a ressurreição é a nossa destinação, é o nosso futuro. Terceiro domingo nós participamos de um encontro. Nós encontramos Jesus e a samaritana, e com a samaritana nós desejamos receber de Jesus a água viva, que sacia a nossa sede para sempre. Domingo passado, quarto domingo, nós encontramos Jesus e o cego de nascença, para a gente saber que Jesus é a luz do mundo, mas sobretudo para a gente tomar consciência que o pior cego é aquele que não quer ver a ação de Deus na vida das pessoas. Chegamos finalmente a este último domingo de Quaresma, o quinto, para escutar este Evangelho no qual Jesus se encontra com as irmãs, Marta e Maria e Lázaro, que era numa condição mortal, sem nenhuma chance de vida, 4 dias já morto. Este encontro com Jesus faz com que este homem possa voltar à vida. Meus queridos irmãos, ouvimos os trechos da liturgia da palavra deste quinto domingo da Quaresma. Na primeira leitura, nós ouvimos uma profecia de Ezequiel. Mas a liturgia, preocupada em nos transmitir o essencial, nos transmitiu apenas alguns versículos finais de uma página bíblica que é de uma preciosidade e pode fazer um bem imenso a cada um de nós. Esta página bíblica é o capítulo 37 da profecia de Ezequiel, que eu vou sintetizar agora para concluir com os trechos que nós ouvimos hoje. Neste capítulo 37, o povo de Israel se encontrava em uma situação que nós, por mais que façamos esforço, não somos capazes de imaginar. Um sofrimento indescritível. Poderíamos imaginar todo um povo levado escravo para uma região distante e desconhecida, uma outra nação? Assim aconteceu com o povo de Israel. Assim aconteceu com aquele povo. Foi retirado da sua terra, levado para o exílio na Babilônia, e ali todas as esperanças estavam minando, estavam acabando. Um sofrimento que nós não conseguimos nem mesmo imaginar. Um povo que se sentia destruído. Mais ainda, quando chegou a notícia que a cidade de Jerusalém tinha sido destruída,
e o templo de Jerusalém tinha sido destruído, aí então é que o povo perdeu qualquer esperança. É nessa situação que o profeta Ezequiel encontra o seu povo. Neste sofrimento, neste momento em que faltava esperança. E o profeta narra um encontro. A mão do Senhor estava sobre mim. E o Senhor me levou em espírito para fora e me deixou no meio de uma planície repleta de ossos. E o profeta, quando viu esses ossos, constatou: ossos ressequidos, secos, sem vida. Deus pergunta ao profeta: filho do homem, estes ossos poderão reviver? O profeta responde: Senhor Deus, és tu que sabes. Deus disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos ressequidos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: vou infundir-vos eu mesmo um espírito para que revivais. Eu vos darei nervos, farei crescer carne, estenderei por cima a pele. Porém em vós um espírito para que revivais. Esta é a profecia. Quem são estes ossos ressequidos? O profeta mesmo vai descobrir. Porque ele profetiza conforme fora ordenado. E enquanto profetizava, a carne, a pele começou a crescer e depois foi infundindo o espírito. Então Deus disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa, o povo de Israel. Eles dizem: nossos ossos estão secos, nossa esperança acabou, estamos perdidos. Por isso, profetiza-lhes e dize-lhes: ó meu povo, o trecho que nós ouvimos hoje, vou abrir as vossas sepulturas, eu vos farei sair de vossas sepulturas e vos conduzirei para a terra de Israel. Ó meu povo, quando abrir vossas sepulturas e vos fizer sair delas, sabereis que eu sou o Senhor. Quando incutir em vós o meu espírito para que revivais, sabereis que eu, o Senhor, digo e faço. Caríssimos irmãos e irmãs, se é difícil imaginar a situação do povo de Israel, não é difícil imaginar e recordar que muitas vezes nós nos encontramos em situação difícil na vida. Quem sabe em algum momento a gente tenha passado por uma escuridão de vida, sem esperança, sem ver, como a gente diz, luz no fim do túnel, mergulhados em uma situação de sofrimento e de escuridão, que a gente pensava assim: não vou sair dessa. É neste momento, são estes os momentos em que nós devemos recordar essa profecia de Ezequiel. Porque são aqueles momentos que a gente parece como osso ressequido, parece sem carne, sem pele, mas sobretudo sem espírito, sem alma, sem entusiasmo para viver. Este é o momento de ouvir esta palavra. Qual é o segredo? É a palavra de Deus que diz. É a palavra do profeta. Que fazer? Qual que é a primeira coisa que se faz quando os ossos estão ressequidos? Diz o Senhor: filho do homem, estes ossos poderão reviver. Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes:
ossos ressequidos, ouvi a palavra do Senhor. É nestes momentos da nossa vida, principalmente, não só nesses, mas sobretudo nestes momentos de escuridão, de falta de esperança, de sofrimento, quando a gente não vê luz no fim do túnel, quando os nossos rostos são ressequidos, quando nos falta o entusiasmo, são estes os momentos. Ouvi a palavra do Senhor, porque a presença do Senhor suscita a vida. A palavra do Senhor que diz e faz, nos impulsiona, nos motiva, nos faz caminhar, mesmo contra toda a esperança. Chegamos ao trecho do Evangelho. É Lázaro que torna a viver. Este é o 7º sinal que o evangelista João recorda de Jesus. O primeiro sinal nós sabemos, que contemplamos nos mistérios do Rosário. O sinal de Caná da Galileia, quando Jesus transforma a água em vinho naquela festa de casamento. E com este sinal nós recordamos a palavra de Maria: fazei tudo o que ele vos disser. O segundo sinal é a cura do filho de um soldado, que encontra Jesus e ao final Jesus diz para esse pai: podes ir, o teu filho vive. E o evangelista diz: aquele pai acreditou na palavra de Jesus e continuou o seu caminho. Terceiro sinal, Jesus cura um paralítico: levanta-te e anda e caminha. Você não foi feito para ficar paralisado. O quarto sinal é a multiplicação dos pães: dai-lhes vós mesmos de comer. O quinto sinal é Jesus que caminha sobre as águas, para demonstrar o poder de Jesus sobre todas as forças da natureza. O sexto sinal é a cura do cego de nascença, que nós ouvimos domingo passado. Hoje, Lázaro que torna a vida nova que Jesus nos dá. Deste trecho do Evangelho, tão importante, tão bonito, eu quero recordar duas palavras que Jesus pronuncia. São ordens. Diante da sepultura, diante do local de morte, que muitas vezes nós nos encontramos, que muitas vezes nós nos deixamos ficar e morar, porque sepultura não é só aquela que vai nos acolher no final da vida. Aquela Deus já resolveu, porque aquela não é a nossa destinação definitiva da nossa alma. Nós ressuscitaremos com Cristo. Mas ao longo da nossa vida, muitas vezes nós nos deixamos levar por uma situação de morte e nos mantemos e nos deixamos ficar em sepulturas de pecado, de situações ruins, de situações em que parece que a gente quer viver segundo as dinâmicas da morte. É neste local, é neste lugar que Deus tem uma palavra de vida. É muito bonito, é emocionante, um momento, porque nós dizemos no Creio que Jesus desceu à mansão dos mortos. É muito bonito uma tradição antiguíssima, que diz assim, que quando Jesus ressuscitou, que ele desceu ao local da morte, o primeiro que ele viu foi Adão, o primeiro homem. E Adão, quando viu o Senhor ressuscitado, reconheceu, porque era a sua imagem e semelhança. E diz para Jesus: Senhor, que fazes aqui? Eu vim, diz Jesus, eu vim para te buscar e te levar de volta para o lugar do qual você nunca devia ter saído. A presença de Jesus sempre na nossa vida quer
nos tirar dos sepulcros de morte que a gente vai construindo na vida, ou vai se entregando e deixando e vivendo. Quando nós rezamos na Ave Maria e dissemos: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Na hora da nossa morte, Deus já resolveu. Aquela morte final, Deus já resolveu, porque nos ressuscita com Cristo. Agora, o agora depende de nós. E quando Jesus pronuncia a primeira ordem, ele diz: tirai a pedra. Lázaro não podia fazer isso, lógico. Ele estava dentro do túmulo, morto, imóvel. Não podia ele remover a pedra. Quem remove a pedra? Os familiares, a família de Lázaro, as pessoas que estavam ali chorando, vendo Jesus chorar a morte de um amigo. As pessoas que estavam ali removeram a pedra. Este é o compromisso da comunidade cristã. Este é o nosso compromisso. Diante de um irmão que está em uma situação imóvel de morte, uma situação difícil, sem esperança, sem futuro, desanimado, considerando assim a sua vida um nada, a comunidade cristã tem que ir lá remover a pedra que impede esta pessoa de viver, de caminhar, de ter vida plena. Tirai esta pedra. Muitas vezes nós mesmos não temos força para sair de uma situação de depressão, de uma situação difícil. A comunidade tem que estar ali do lado, sustentando, apoiando, ajudando, se solidarizando. E depois Jesus diz: Lázaro, vem para fora. O seu destino não é aí dentro. O seu destino, o seu futuro é caminhando, é tendo vida plena. Aí no sepulcro não tem lugar para o presente, não tem lugar para o futuro, só tem passado. Tem gente que vive só de passado, e sobretudo de passado amargurado, em vez de resolver os problemas e deixar para trás. Porque um problema do passado jamais é passado se continua fazendo mal ainda hoje. É presente. É morte. Morte de relacionamento, morte de vida. Caríssimos irmãos e irmãs, este evangelho nos toca. Não é somente um evangelho para dizer: Jesus é muito poderoso. Ele é capaz de ressuscitar o morto de 4 dias. Isso sim. Mas é muito mais. Este evangelho é muito atual na nossa vida. Porque nós não fomos feitos para viver segundo os dinamismos de sepulcro ou de morte. Nós fomos feitos para viver para Deus, para a glória de Deus, para caminhar sempre. É interessante, e eu concluo. Quando Jesus encontra alguém, ele põe sempre a pessoa para frente. Vai, viva, caminha, tira essas ataduras que te impedem de caminhar. Vai. Ela deixa sempre as pessoas para cima. Assim nós também queremos ser. Que Deus nos ajude a viver, sobretudo segundo a graça que nós aprendemos hoje. E eu vou deixar uma tarefa para a semana, a última semana da Quaresma. Escutamos a profecia. O profeta começa a sua ação de dar vida nova aos ossos ressequidos, dizendo: Deus diz a ele: Filho do homem, profetiza, e diz: ouvi a palavra do Senhor. Então essa é a semana de ouvir a palavra do Senhor. Leiam de novo o capítulo 37 da profecia de Ezequiel. É aquilo que eu li hoje, mas leiam de novo. Leiam de novo o evangelho da ressurreição de Lázaro, para que vocês possam recordar cada dia: Deus nos fez para a vida, nós devemos viver vida plena,
porque é isso que Deus quer de nós, mas sobretudo nós devemos ajudar os outros a viver vida plena conosco. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.